Olá, terça-feira, dia 2 de novembro de 2021, dia de finados, um dia de reflexão, um dia de fazer oração por pelos nossos entes queridos que já se foram. E hoje, gente, o programa aqui especial, olha, acredite, vai ser muito emocionante e a gente também vai dar muitas risadas, porque aqui nos bastidores, eu estou até com o olho vermelho, hein? Já estava rindo muito de algumas coisas que a gente fazia ao vivo, na rádio, e daqui a pouquinho a gente vai relembrar. Bom, mas antes, eu quero agradecer a Pele Nua, estúdio de depilação, e a moda agora é depilação a LED, olha só. Oi, pessoal, boa tarde. Agora a gente vai fazer uma sessão de LED na parte posterior da minha perna para vocês verem o quanto é rápido. Tem mais, tem mais. Também tem depilação masculina, vamos ver. Pele Nua, estúdio de depilação aqui em Blumenau. Tá vendo que o povo já está chegando aqui na live. Roseli Souza, beijão para você. Rose, a Kátia, minha vizinha que eu não vejo há muito tempo. Vilmar, o Marcão. Vilmar, boa noite aqui, uma boa noite para você também. Gente, eu já estava rindo muito aqui nos bastidores, porque o entrevistado de hoje, nós já trabalhamos juntos na Rádio Guararema FM, que hoje é Rádio Massa FM. Eu vou botar ele aqui na tela, mas só dele dar uma boa noite, só de dar uma boa noite, vocês vão ver o vozeirão que esse cara tem, parece que a gente está escutando rádio, e ele veio, José Carlos Góes, cadê o microfone do Gugu, que está aí? Opa, tá apareceu aqui, o microfone do Gugu? Tá por aqui. Tá por aqui o microfone do Gugu, que não é do Gugu, é meu, esse aqui eu comprei com meu dinheiro. Vamos falar o horário, assim, é muito rádio, gente, parece que está escutando rádio. Você sempre teve esse vozeirão aí, quando era pequeno, a família falava, isso daí vai trabalhar na rádio. Sempre tinha? Olha, quando eu era pequeno, na escola, lá nos meus 8 anos de idade, a professora sempre tinha mania de português, de pedir para as pessoas, os alunos, lerem em voz alta, e ela sempre pedia para mim ler a voz alta, era o preferido da sala de aula para ler em voz alta que estava escrito no livro. Então, desde pequeno, sonhando trabalhar em rádio, e por aí foi, aí um longo caminho percorreu, estamos aqui com a Danúbia de Souza. A gente vai ter muita história para contar, que eu sei de alguns vivos aí que você fez, algumas reportagens, mas antes, Góes, eu quero falar o seguinte, tô vendo que a Daniele, que inclusive estava comigo hoje lá em Dayal, ela adora cavalos, que quer adotar um cavalo. A Daniela quer ter um sítio, quer ter essa vida aí. Marisete, um beijão aí para você. Tem muita gente chegando aí na live, vocês podem fazer perguntas para o Góes, daqui a pouquinho eu vou passar para ele. Góes, vamos começar vamos falar de um tema. Eu até perguntei antes nos bastidores para o Góes, porque eu não falaria disso sem pedir a permissão dele, né? Mas eu sempre falei assim, o seguinte, o quanto que era importante eu expressar na minha vida, inclusive dei uma entrevista para o pessoal do Blumencast, que foi sensacional, pessoal muito respeitoso, né, o André, a Joyce, um beijão para eles, e eu contei a minha história, que eu sou filha de mãe solteira. E você, Góes, tu tens uma história de vida que eu acho que seria muito interessante dividir com o povo, porque você acabou criando a sua filha desde pequenininha. Isso, como é que foi isso? Bom, aconteceu o seguinte, a mãe dela foi embora quando ela tinha 1 ano de idade, e daí eu não tinha outra solução a não ser assumir ela. E aí, a dificuldade, como lidar, daí aquela correria de creche, babá,
Então, realmente foi complicado, mas Deus tem um ditado que Deus nunca dá uma cruz maior do que aquela que você possa carregar. Assumi aí, daí para começar, não foi apenas o fato de eu ficar com essa bebezinha sozinha. Logo que ela começou a crescer, com 8 anos de idade, já apresentou dislexia. E aí eu levei para uma psicopedagoga, ela tinha dificuldade de aprendizagem. E aí foi uma longa história que agora culminou agora com os 26 anos que ela está, eu acho que é praticamente encaminhada. Ela ainda tem um problema mental, deficiência mental, quer dizer, esses 25 anos, ela tem 26 anos hoje, Danúbia, foram 25 anos de uma estrada percorrida que, graças a Deus, Deus me deu coragem, me deu força para lutar, e eu também tive problemas, eu superei os meus problemas e hoje estou de pé para encaminhar. Eu acho que isso aí é uma missão de vida, é uma das missões de vida, se não a mais importante. Pois é, todo mundo tem problemas, né? E por isso que eu acho tão bacana a gente dividir a tua história. Bom, primeiro, sensacional, né? A tua história com relação à tua filha, um aninho, né? Que a partir de 1 ano de idade começou a cuidar dela. Inclusive, quando ela ficou com 1 ano de idade, eu realmente não tinha todo aquele traquejo que uma mãe tem, então eu fui obrigado a contar com o apoio de babás, inclusive levando em creches, e foi ali, levava ela numa creche perto ali, eu morava na Rua São Paulo, levava numa que tem lá perto na Vila Nova, levava nos braços, enfim, era complicado, realmente. E ela foi crescendo, Tinha e aí a dificuldade. Góis? As pessoas te perguntavam, né? Cadê o... Não teve isso? Não, elas perguntavam, mas a gente já tinha a resposta na ponta da língua, né, não deu certo, a mãe foi embora, e também a mãe, eu não culpo ela, porque eu acho que ela não deu certo o relacionamento, ela não tinha condições também de ficar sozinha com a menina, eu teria condições melhores, embora faltando sempre o lado feminino. A única coisa que você oferece é o lado masculino, mas faltou para minha filha o lado feminino. Eu não sei se isso interferiu da personalidade dela, na questão da mentalidade dela, ela tem um problema, mas é coisa de nascença, mas hoje eu, graças a Deus, eu sei os caminhos que tem que percorrer, tenho aí o auxílio de profissionais e ela está encaminhada com medicamentos e tal, então, graças a Deus, eu acho que agora eu estou encaminhando, deixando um futuro para ela, porque a gente sabe, né, Danúbia, que nós não estamos aqui eternamente. É bem e o dia de hoje serve como reflexão. E como serve, né? A gente ainda estava conversando sobre isso mais cedo, que a morte é a única certeza que temos na vida, né? E a gente tem que se preparar para isso, se preparar não só com relação à nossa, mas também dos entes queridos, né? Mas você falou uma coisa muito, muito interessante, Góis, que Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Você também passou por alguns problemas na vida que inclusive, até queria saber como que foi essa tua experiência para tratar e tudo mais, mas um determinado tempo, ainda mais você que é uma pessoa pública, tá ao vivo todo dia, né? E começou um estresse tamanho, um pânico, né? Que isso meio que atrapalhou a tua vida também, né? Até profissionalmente, né? E a vida pessoal. Na verdade, função até dessa carga pessoal, vai acumulando, porque existe um velho ditado que diz o seguinte: a gente é forte até um certo ponto, mas em dado momento um lado ou outro acaba fraquejando. Daí, em função da vida que a gente vai levando, ficando sozinho com a menina, o estresse da profissão sabe que é estressante. Então eu fui criando um processo de ansiedade. Essa ansiedade acabou se transformando em síndrome do pânico. E com a síndrome do pânico houve momentos de depressão. Eu não fiquei depressivo o tempo todo, mas houve momentos de depressão. E aí eu procurei várias alternativas, eu fui atrás de recursos, eu não fiquei parado, não fiquei entregue a uma cama, a depressão, fui em busca da solução. Então, busquei muito
muitos livros aí de autoajuda, assisti muitas palestras em vídeo, fui atrás de palestrante, fui atrás inclusive com um médico que me receitou ali uma medicação, mas eu não fiquei apenas na questão da medicação e do tratamento, eu busquei também alternativas, de que eu sempre gostei de participar de corrida, eu tinha parado de correr, voltei a correr, emagreci, estou participando das corridas, porque a corrida de rua é uma terapia, porque ela libera a endorfina, libera a serotonina, que são as substâncias da felicidade e da tranquilidade. E aí, a partir daí, eu comecei eliminando gradativamente os medicamentos, e hoje eu estou aí correndo, e a corrida é que me salva a vida. Hoje, embora eu tenha dificuldade até de arrumar um tempo para o treino, mas tem que arrumar porque isso é uma questão de sobrevivência também. Então, todo esse processo que eu enfrentei, eu fui buscando alternativas, eu não fiquei, o que Deus me deu foi a capacidade de você reagir e de se superar. E aí eu comecei a assistir, Danúbia, muitos vídeos de superação, eu gosto muito, que me sensibiliza muito, o paradesporto, o pessoal não tem braço, não tem perna, tá correndo, você vê esses caras que correm com os ganchos nas pernas, então as pessoas elas se superam, e aí eu fiquei me inspirando nesses vídeos, e hoje eu me supero, as pessoas tem que ter força para superar. E quando você estiver no chão, não fica no chão. Você pode até cair, mas não fique caído. Levante e prossiga. Olha que baita história, hein? Até porque o pânico, ele é terrível, né? Ele é terrível, te dá a sensação ali de... Não, e depois tem uma sensação que você tem a sensação da morte. Quem tem síndrome do pânico entende bem o que eu estou falando, e eu entendo bem quem tem síndrome do pânico. É uma coisa que vem e parece que você está morrendo. Você fica naquela situação, ai meu Deus, eu estou tendo um infarte, eu vou morrer, eu estou morrendo. E aí vem aquele pavor. O pavor é tanto que se chegar alguém atrás de você, der um berro, você desmaia de pavor. E aí o que acontece? Eu fiz um tratamento, eu fui eliminando isso aí, e com o tempo ele foi praticamente sumindo, embora de vez em quando ele queira voltar. É uma coisa que não desaparece totalmente. Você tem que ficar monitorando. Por exemplo, se eu estou com pressa para um compromisso e eu entro no engarrafamento e abre o sinal e fecha, não abre, e abre e não fecha, o carro não anda, a filha não anda, eu fico com aquela começa a dar aquele negócio e começa a querer voltar ao pânico. Né? Mas daí o que acontece? Nas minhas terapias que eu aprendi, pegue e foque numa coisa positiva, foque numa cena agradável, foque na natureza, foque em alguma coisa positiva, saia desse foco que você está vivendo ali. E aí é aquela questão, é foco, é mente, é você focar em algo diferente daquilo que está vivenciando. Nossa, porque daí você consegue sair. Dica aí, porque tem muita gente que sofre com isso mesmo, né? O Marcão está elogiando aqui você, né? Falou que com relação aí a essa situação da tua filha, né? Isso que é um homem com H maiúsculo, esse cidadão, ele botou aqui, né? A Fábio, que é protetora, né? Moradora ali do Bom Retiro, diz que conhece você do Sindicato Têxtil. Do Sindicato Têxtil. Eu trabalhei, eu inclusive... Trabalhei onde você também trabalhou? Você também trabalhou lá? Eu também trabalhei lá. Antes de você, eu trabalhei um tempão ali, uns 10 anos. O sindicato tinha um programa na Rádio Clube, eu produzia o programa do sindicato da Rádio Clube alguns anos antes, depois você assumiu lá e depois eu já estava em outras mas faz bem... O mundo é pequeno. O mundo é pequeno, faz tempo que eu passei pelo sindicato dos têxteis ali. Inclusive nas assembleias, que eles faziam aquelas assembleias, eu subia naquele caminhão lá, anunciava lá as cláusulas das negociações e tal. Então, foi um trabalho intenso no sindicato, o nosso Sintrafit, na época que ele tinha 30 mil associados. Nossa! Com esse vozeirão dava para anunciar lá tudo, isso aí já não me pertencia. A Fábio está dizendo que já teve pânico e sabe como é, né? Então, que dica que você daria aí para esse povo hoje em dia, principalmente na pandemia? Cara,
como tem gente que parece que se afloraram, né, esses problemas, né, como tem gente com depressão, como tem gente com síndrome do pânico, né, a corrida te ajudou muito, então, o exercício físico ajuda muito, né? Sabe por quê, Nadu? É porque você, quando corre, você fixa o teu pensamento na corrida, você se isola de todos os problemas. Você fica correndo, começa a sentir a tua passada. Se você corre de madrugada, eu gosto de correr de madrugada, só tem o barulho dos teus passos, e aí você fixa no teu objetivo. Por exemplo, normalmente a gente treina para uma prova de rua, agora na pandemia não aconteceu, está voltando agora gradativamente, já estou treinando para correr tal, então você fica focado em alguma coisa positiva, e aí isso faz com que você desvie você daquele círculo que você está de negatividade, no caso da síndrome do pânico, por exemplo, se você está numa crise de pânico, você não deve ficar pensando naquela situação, naquele momento, volta o teu pensamento para algo lá na frente, focar, está aqui na cabeça, está na mente, só que isso exige exercício, treinamento, você não consegue do dia para a noite, dominar teus pensamentos. Normalmente os pensamentos é que nos dominam, mas nós temos que dominar os pensamentos porque eles são nossas ferramentas e não nós podemos correr a refém dos nossos pensamentos. Dominá-los é o exercício contínuo, tá? Exercício contínuo. É isso aí, excelente dica, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Góis, vamos falar agora dessa tua época aí de rádio, né? Quanto tempo que você está na rádio? Eu estou no mês de agosto agora. Não, no mês de agosto completou agora 38 anos de rádio. Tu tem quantos anos? Nossa! Pô, como é que tu me pergunta isso ao vivo, perguntar a idade assim da pessoa? Pra quebrar, bom, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, as perguntas que você já fez ao vivo, né? Ó, quem está chegando por aqui, Jadir Vos, nosso amigo aí, é diretor do Pedro II. O Jadir, Pedro II, grande colégio. 38 anos só de rádio. E também, paralelo, jornal, porque eu comecei a trabalhar no rádio em agosto de 1983, já em 1985 eu estava trabalhando também de repórter no Jornal de Santa Catarina. Eu trabalhava no Santa e trabalhava na Rádio União na época, então eu fazia as duas coisas, eu falava e escrevia. Eu sempre fui de texto e de fala, rádio e texto. Eu fui, talvez um dos primeiros multimídia da época, daí depois entrou aí o advento da internet, daí veio as redes sociais, hoje quem trabalha nas redes sociais faz de tudo, filma, fotografa, fala, escreve, hoje o profissional jornalista da atualidade, é o multimídia, você sabe muito bem. Tem que ser multimídia, né? Tem que ser multimídia. Não, e aí naquela época eu comecei no rádio e também no jornal, e eu fui correspondente do Jornal Notícia, do Jornal Notícias do Dia, na época que teve a tragédia de 2008, aqui escrevi para revistas do Brasil, aí eu não me lembro qual era o nome da revista, mandei matérias até para jornais a nível nacional, então quer dizer, eu tive uma experiência muito grande também em jornal escrito, impresso, e o rádio sempre acompanhando, desde o começo, ali, desde de 1983 até hoje. Esse vozeirão, né? Tinha que aproveitar esse vozeirão, né, amigo? E aí, começou na Clube. Eu comecei na Rádio União, na época era da Fundação Isaac de Comunicação, eles tinham a Rádio União AM e FM juntas. Daí depois teve um processo de venda da União AM, que agora é a CBN. Eu saí da Rádio União, trabalhei na Rádio Jornal de Santa Catarina, que era a Rádio Blumenau, se transformou em Rádio Jornal de Santa Catarina. Depois eu saí, fui para a Rádio Clube, fiquei anos na Clube, e depois fui para Nereu, e da Nereu fui para Guararema, que agora é Massa FM. Então sempre trabalhei em AM, e a Massa FM é a primeira FM que eu trabalho, que agora todas as rádios estão migrando para FM, não vai ficar nem um AM para contar a história. Essa história das migrações acabou com as AMs. Então, eu não pulei muito de galho em galho, não. Sempre fiquei muito tempo nas emissoras onde eu trabalhei. Falando em Sintrafit, quem mandou aqui um recado para você foi Jaimir Ferrari. O Jaimir, grande que era Jaimir.
do Sintrafit, ele está dizendo que o Góes é o atleta da 1º de janeiro. Ele me vê treinando, ele me vê treinando ali. A 1º de janeiro é bom para treinar porque tem uma ciclovia que dá segurança ali e você corre com tranquilidade. Eu não gosto de correr muito no meio de trânsito e no meio de meio fio, sobe, desce. Ali, a 1º de janeiro é legal para treinar ali. Poxa, Marcos Voss, corretor de imóveis. Quem quiser, ó, já fazendo merchan aqui, ó, já fazendo merchan. Ô, Góes, vamos agora para as perguntas mais difíceis, né? Quero saber o seguinte, quais as reportagens mais difíceis que você já fez? Eu quando comecei a trabalhar na rádio, na época União, eu vim para cá em agosto de 83. Eu não peguei a enchente de 83, mas peguei a enchente de 84. Então já teve o batismo da enchente de 1984, quando nós tínhamos o nosso estúdio ali no Edifício Brasília, e aí tinha que descer 14 andares, ia até na prefeitura, pegar a medição do rio e a previsão e tal, voltava para o Edifício Brasília de bote ou de bateira, como queira, daí desembarcava ali, subia 14 andares até lá em cima para dar a informação, quer dizer, já começou ali. Nossa. E daí depois vieram outras tragédias, do Eduardo Garcia teve tragédia, a gente cobriu muitas reportagens, também teve situações aí, a que me chocou bastante foi a de 2008, onde eu fui lá no SESI acompanhar a chegada do pessoal resgatado no Morro do Baú. Aquilo me tocou profundamente, já estava aqui presente o Exército, e eles traziam as pessoas de lá, as pessoas não sabiam se o parente tinha sido salvo ou não tinha sido salvo, se estava debaixo dos deslizamentos, não estava, e aí ficavam ali, apavorados, desembarcavam dos helicópteros, ficavam esperando chegar o outro helicóptero, daí quando chegava o outro, ficavam olhando para ver se era o parente que vinha, não vinha, daí não desembarcava, começavam a chorar, daí de repente desembarcava um, daí, fulano e tal, saíam correndo e se abraçavam. Essa cena toda aí comove a gente. Eu estava, inclusive, o âncora da Nereu era o Joelson dos Santos. Ele me chamou tal, entrei falando e tive um momento que eu desabei, eu não consegui falar, porque a emoção das pessoas se encontrarem, se abraçarem era muito contagiante, e você com o microfone aberto ali, ao vivo, e você com aquele nó na garganta, chega a hora que dá um nó e desaba também. Então, quer dizer, existem cenas da vida que a gente acompanha, que não pode acompanhar, o profissional da imprensa não pode acompanhar com frieza, com um profissionalismo, às vezes tu se envolve emocionalmente, entendeu? Então, e ao longo desses 38 anos, realmente muitas cenas dessas eu vi. E nós vamos recordar a história todos os dias da massa. O Jadir Boss. Você é o homem que, o Marcão está falando que lembra dessa situação aí de 2008, que você, enfim, se emocionou ali com toda a situação. Não tivesse medo, porque, assim, a cidade, uma situação que era nova para todo mundo, inclusive da imprensa, porque até então a gente estava acostumado com as enchentes, e começou a deslizar deslizamentos pela cidade inteira. Você não ficou com medo, porque estava aí indo em vários lugares da cidade, né? Inclusive a cidade, o cenário era um cenário barrento, era tudo marrom, né? Não tinha nada colorido, né? Parecia um terremoto, uma cena de guerra. E aí isso tudo, e o próprio fato do sol não aparecer, porque o sol manda energia para nós, e fazia dias que não aparecia o sol, era um teto só de nuvem, chuva intensa, isso tudo, logicamente, foi angustiando a gente e provocando um certo temor. Mas, em função da nossa profissão, o amor à profissão, a gente reuniu energia, força para prosseguir a nossa missão de informar e até auxiliar. Eu até me lembro que, inclusive, ali no Morro da Nova Esperança, tinha um abrigo lá. E ali, que é o bairro Nova Esperança, houve muitos deslizamentos, muitas famílias estavam precisando de comida e água, e estavam refugiados numa escola. Então eu fui lá para fazer a reportagem, estava o pessoal do socorro lá, faltava gente para carregar água, eu tive que pegar água, aqueles galão de água, e levar, ajudar, segurando o microfone do lado e outro galão ajudando. Quer dizer, o repórter
fazendo parte da cena, né? Então, realmente, a tragédia de 2008 foi muito marcante para nós, profissionais da imprensa. Você estava narrando e ao mesmo tempo levando água? Porque eu fiquei eu tinha parado. Góes, fiquei sabendo que um dia você narrou o próprio acidente. É verdade? Ali no... Se acidentou e narrou o próprio acidente para a rádio? Tem várias cenas. No Morro do Coripós, tinha descido o Morro do Coripós, um deslizamento grande que cobriu a rua, esqueci o nome da rua. Eu lembro, já fiz vários... também esqueci o nome dessa... O cachorro gosta de participar quando tem live, né? Aqui em casa é bem tranquilo. Tá, e daí eu fui na segunda-feira para fazer lá uma reportagem ao vivo com a unidade móvel naquela rua desse deslizamento. Quando eu entro no começo da rua, uma senhora me abordou e começou a falar um monte de coisa que não tinha quase que nem a ver com ela começou a me segurar, e eu queria ir lá para registrar esse deslizamento. Daí, quando ela me liberou, eu fui, liguei o carro da rádio, e quando ia indo, eu senti que começou a tremer o chão, e um barulho horrível. Um barulho horrível de árvore batendo em árvore. Daí eu olhei para frente, era um deslizamento que estava acontecendo naquele momento. Sabe quem gosta de polenta sabe que aquela parte mole, ela vai, você coloca por cima, ela vai descendo por cima, né? Parecia aquele barro. Excelente. Ela vai descendo e passava por cima da rua e passou, Danúbia, sabe aonde? Bem exatamente aonde eu pretendia estacionar o carro da rádio. Se aquela mulher não tivesse me segurado lá na... ia ser soterrado naquele dia. Então, quer dizer, aquele dia, desculpa a expressão aqui, eu vou falar o português bem correto, levei um cagaço danado. Eu fiquei branco, fiquei parado ali no volante do carro, não conseguia me mover, aquele barro descendo ali. E o até susto, porque né? Quem já presenciou deslizamento sabe o barulhão que dá, né? Mas e que realmente... é um troço horrível. Aqui, ó, em 84, chegamos na garagem uma semana, o helicóptero trazia comida na rua César Terceira. As pessoas que estão ouvindo a gente aí, assistindo, já vivenciaram essas cenas aí, eles sabem exatamente que nós estamos aqui falando o que realmente acontece. Aqui, a cidade está cheia de histórias desse tipo aí. Enchente de 84, tragédia de 2008, o pessoal do Garcia. Eu imagino quanta história tu tens, né, fazendo ao vivo todo dia, conhecendo gente todo dia, né, imagino quanto... Mas a informação que eu recebi, Góes, é que uma vez você, não sei se bateu o carro ou foi atropelado, alguma coisa assim, você ligou de dentro da ambulância. Procede isso daí ou inventaram? Não, essa eu acho que... Aconteceu que eu fui fazer uma reportagem do Mário Garcia, que havia feito... o Ribeirão Garcia tinha dado uma enxurrada, e ele acabou atingindo uma casa lá, e ficou aquela lama na garagem, e eu entrei ao vivo pela Rádio Nereu, com o celular, e estava falando ao vivo, e quando eu piso naquela calçada lisa, eu levei um tombo ao vivo, eu estava ao vivo, caí com tudo, foi um pacote, o celular foi para o outro lado, soltou a bateria. O pessoal só escutou Depois que eu voltei o celular de volta, liguei para a rádio, tinha caído, sofrido uma queda, que eu peguei. Então, quer dizer, são situações, né? Essa da ambulância aí não foi comigo, não. Eu falar diretamente da ambulância. Então. Não foi com você. Aconteceu também um outro caso em que eu fui mordido por um cachorro ao vivo. Para. Eu estava transmitindo ao vivo numa residência aí, e o cachorro veio, e eu estou aqui na residência tal, ele pegou, lascou dentro da minha canela aqui. E eu falando ao vivo, e aguentei firme ali. E tem mais uma. Esse mesmo cachorro mordeu, sabe quem? O Belmiro Avancini também.
Então, o problema do cachorro é com radialista. Ele não gosta de O radialista. Belmiro, da Menina FM, nós dois fomos mordidos pelo mesmo cachorro. Ao vivo, ao vivo. Por falar em ao vivo, você tem que fazer ao vivo todo dia, né? Pode perguntar pro Belmiro Avancini que ele vai dizer para você. Eu e o Góes fomos mordidos pelo mesmo cachorro. Boa noite, Alex. O Alex chegando aqui, boa noite para você. Fazer ao vivo. Hoje que você já fez. Que ao vivo dá para você, às vezes, né, tá suscetível às mais diversas situações, né? Pode desde o cachorro morder, a esquecer alguma coisa, ao entrevistado não querer falar. E vou te contar, tu és um homem de coragem, porque eu já vi várias vezes você entrando ao vivo, chegando aqui na pessoa sem ter combinado nada, chega lá, mas escuta aqui, estamos ao vivo e papapá. Não recebeu um xingão aí nessa vida, não? Chegando assim? Não, já aconteceu, a pessoa bota o dedo aqui, não fala, diz, essa aí não fala, daí vai, bota o microfone, essa aqui também não fala, mas esse aqui fala, aí acha um que fala bastante, quer dizer, é a vida, né? É a vida. Você sabe muito bem, a vida de radialista é assim mesmo, de repórter de TV, qualquer um que vai fazer esse tipo de reportagem, que vai sair para as ruas, não é fácil, porque falar no estúdio é fácil, é difícil você enfrentar no dia a dia e ver as cenas, e presenciar, enfrentar uns cachorros na rua mordendo você. Esse teu aí não morde não, né? Hã? Não, geralmente não. Opa! Sabe o que é isso? Eles estão latindo porque tem alguém soltando foguetes. Gente, não solta foguete, né? Tem idosos, tem autistas, não é legal. Ô, Góes, agora eu vou aproveitar a tua sinceridade, falando aí dos bastidores, né? Qual o entrevistado mais mala? Não precisa falar nome, mas fala a situação aí. O mais mala que você entrevistou. Tá pensando em vários nomes, eu não me lembro assim exatamente um. Seu link foi para o lado, porque tá pensando em vários nomes. São pessoas que normalmente não têm interesse de divulgar o que está acontecendo com ela. Por exemplo, tem pessoas aí que sofrem um acidente. Para mim deu uma travada aqui, Góes. Não sei se para o povo aí está rodando normal. Vou pedir para o povo comentar aqui na live para ver se tá rodando normal. Para mim deu uma travadinha aqui na tua transmissão. Não estou te escutando. Eu quero saber do Góes, porque assim, ele é muito sincero e já passou por muitas situações, né? Fazendo ao vivo todo dia, na rádio. É complicado, né? Que tem que ter todo um esquema de improviso. O Marcão falou travando, agora acho que voltou. Nossa internet não está. Situações em que o entrevistado foi mala. Pode falar, pode abrir o coração. Não, teve... Na delegacia, vai entrevistar um preso, ele manda você tomar naquele lugar. Que mais? Alguma denúncia política? Denunciar, porque agora você tem que tomar um cuidado danado, porque não pode falar em nada que não seja, não tenha passado pela julgado, transitado e julgado. Você tem que falar o acusado, o suspeito, a linguagem mudou muito hoje. Mas um tempo atrás a pessoa era acusada, você já chegava na lata, o senhor está sendo acusado disso tudo. Então, quer dizer, as pessoas que são acusadas na época, algum tempo atrás, você não podia entrevistar, fazer pergunta, que elas já te maltratava, te xingava, empurrava o microfone. Então, eu não lembro exatamente a situação, mas isso aconteceu muito no passado. Hoje, você tem toda uma linguagem de cuidado, né? Eu estou aqui com o suspeito, o acusado, então, quer dizer, já mudou, inclusive, nomes das pessoas envolvidas em acidentes, em investigação policial, você não divulga. Então, hoje mudou totalmente o código aí da situação do exercício jornalístico, né?
É importante a gente falar isso, porque tem muita gente que acha que o jornalista está omitindo informação. Ah, ele não quer falar o nome do fulano, por que não fala o nome do estuprador? Por que não fala o nome do assaltante? Né? A Não dá, porque eles podem ser... não nos permite. E que faz a gente também chamar a pessoa de suspeito, né? E a gente sabe que o cara taca a culpa no cartório, mas tem que chamar que é um suspeito, infelizmente, né? A gente já está vendo na lata ali, né? Então, mas o jornalista não é juiz, o jornalista informa, então fazer o quê? Temos que ficar ali para informar. Ninguém, não podemos julgar ninguém, embora a gente, no dia a dia, ali, tete a tete, vendo nos olhos, a pessoa está com culpa no cartório, mas tu não pode dizer isso, né? E você tem aquele lado justiceiro, né? Você está vendo aquela injustiça acontecendo ali, mas é o cara que estupra o cara que estupra uma pessoa, tem um monte de gente querendo linchar o cara, você também quer linchar, mas tu tem que tratar o cara como um suspeito, não tem outro jeito. Infelizmente vivemos essa realidade. E você sabe muito bem, porque você ficou um tempão trabalhando no jornalismo, na TV, na rádio, e né, tantos lugares que nós nos cruzamos por aí. Verdade. Então... diante de tantas situações, eu acho que principalmente você que na rádio tem que fazer ao vivo todo dia. Já aconteceu de você errar durante um ao vivo, assim? Errar a informação, se precipitar e de repente está narrando uma coisa e não era nada daquilo. O que o ao vivo já te trouxe, assim? Porque é difícil, cara. É difícil fazer ao vivo é complicado. Eu tive que ressuscitar um morto uma vez. Fizesse um milagre, então. Aconteceu um acidente na Itopava Central, na Pedro Zimmermann. E aí, acidente grave e tal, daí eu cheguei lá perto de onde está o Comprão, lá naquela direção lá. Chegando lá, eu vi um corpo caído, eles estavam eles fizeram aquele isolante térmico, aquele plástico, a pessoa estava totalmente imobilizada. Daí me chamou, o Joelson, acho que me chamou ao vivo para Nereu. Daí entra ao vivo aí e tal, daí, pois estamos aqui e tal, acidente e tal, infelizmente mais uma vítima fatal aqui, um acidente, e fui me aproximando, falando ao vivo, né, e fui me aproximando, daí o cara escutou, daí ele apontava pro dedo assim, e dizia assim, ó. Não. Daí eu fui obrigado a reverter. Eu imagino... O morto, né, escutando ali, você narrando que ele estava morto. Eu estava um pouco afastado, eu estava um pouco afastado, mas que ele não escutou. Mas a pessoa que estava lá, ela me avisou, ela fez assim. E aí, como é que você noticiou? Opa! Daí eu fui obrigado a dar uma volta por cima. Eu fui dar uma volta por cima. Olha, ele está aqui sendo isolado e tal, mas felizmente não chegou a entrar em óbito. Ele está apenas ferido, corrigindo aqui, está sendo socorrido. Está sendo socorrido e vai ser encaminhado para o hospital. Menos mal. Eu imagino o cara agradecendo, né? Estava narrando a morte e daqui a pouco, opa, não... Ai, Jesus. Esse é um lado engraçado. Agora tem umas cenas ao vivo, 2 cenas que eu nunca me esqueço, que é uma cena um tanto quanto pesada. Eu até não sei se pode falar, aqui é liberado, aqui a gente conversa tudo. Ali na Itopava Central, tinha uma lagoa de patos, e tinha uma senhora que sempre ia tratar esses patos, só que para tratar os patos tinha uma casinha que avançava um pouco nessa lagoa. Só que essa casinha estava em péssimo estado e ela caiu sobre essa mulher. A mulher morreu ali. E quando eu entrei lá, é uma área rural, novamente me chamaram ao vivo.
Daí já uma senhora acabou perdendo a vida, quando ia tratar aqui os patos, caiu aqui a pequena edificação que avançava, e eu fui entrando ali, só que eu só vi os destroços, né, muita madeira. Daí eu estava narrando aquilo ali e dizia o seguinte, mas o corpo ainda não foi localizado e tal. Quando eu percebi, é que eu não percebi, é que o corpo já tinha sido retirado, estava meio de lado, e eu fui naquele lado, eu estava enroscando as pernas nas pernas do cadáver ali. Então foi uma cena horrível. Então é um ao vivo complicado esse aí também. Daí, não, o corpo está aqui, bem próximo de mim e tal. Então, quer dizer... o corpo está aqui. O corpo está aqui. E outra mais pesada ainda. Tem censura aqui? Não tem. Depende do quê? Vamos lá, quero saber os bastidores. Teve um acidente gravíssimo ali na divisa com Gaspar. Um motociclista chocou-se contra um ônibus e acabou o ônibus passando por cima da cabeça dele, rachou o capacete e moeu a cabeça do rapaz. Daí o corpo estava lá estendido, eu entrei ao vivo lá para falar do acidente, um jovem tal, perdeu a vida num choque com um ônibus aqui, o rodado acabou passando por cima dele. E enquanto eu estava conversando com ele, eu não percebi, mas eu estava pisando em cima dos miolos da cabeça dele. Daí eu me afastei. É complicado. Por que eu fui perguntar? Caraca. Eu disse que era complicado, mas são cenas que você sabe, Danúbia, a gente enfrenta no dia a dia. Mesma coisa, acompanhar outra coisa. Né? Acompanhar, por exemplo, resgate de pessoas encontradas mortas em Matagal, já acompanhei. Então você sabe que no setor policial e acidente de trânsito tem cenas, sim, pesadas. Eu lembro de uma situação que nós dois, a comunidade tinha tamanha confiança no jornalismo, no nosso jornalismo na rádio, que um dia nós apresentando, não sei se você lembra dessa situação, Góis, e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp da rádio dizendo assim, tem um corpo ali embaixo, no prédio da rádio. E aí eu mostrei para o Góis, não podia sair, você desceu, bateu uma foto, me mandou, e falou, é um corpo, tem um corpo aqui embaixo. Então, antes de avisar a IML, polícia, qualquer, tinha um corpo carbonizado, gente, no início ali da Rua 15, e era de um morador de rua, né? Morador e o Góis entrou e narrando aquilo, tipo, tem um corpo aqui, não dá para reconhecer, né, tá assim, tá de tal forma, então, ao mesmo tempo... Ele estava inclinado, ele estava de bruços inclinado. Até para falar aquilo, né? Hoje, então são cenas que você vê no dia a dia da reportagem, principalmente policial. Com relação a esse corpo aí, ele ficava totalmente queimado, ele chegou a ficar reduzido, ele encolheu, porque o fogo ele vai comprimindo o corpo, né? Então ele ficou quase pequeno, assim, e preto, né, é complicado ali, até que chegou depois o IML, e a gente verificou, acompanhou, mas as primeiras pessoas a chegarem ali, eu fui um dos primeiros, o ouvinte ligou para a rádio, eu fui lá. Realmente essa cena também foi uma cena muito dantesca, assim, foi uma cena também chocante, que você vê no dia a dia. Tudo isso contribui também para que você vá desenvolvendo ansiedade, enfim, né, tem que tomar cuidado com relação a isso aí. Mas, e hoje em dia, hoje em dia até não se divulga foto dessas situações, mas houve um tempo que se divulgava, né? Graças a Deus mudamos, né? Evoluímos, né? Em respeito às famílias e tudo mais. Mas o repórter acaba vendo, né? Acaba vendo. Sim. Teve alguma situação que você passou mal? Não, graças a Deus, eu enfrentei. Talvez isso criou em você uma espécie assim de você reagir e enfrentar. Dependendo do tamanho do perigo, é o tamanho da tua coragem, né? Tu vê a cena, mas tu cria coragem e você enfrenta.
Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Não, É complicado. Você é fera nisso. Você é fera. Somos. Quem lembra aí do tempo, né? Nós dois, eu e o Góes, chegamos a apresentar um período, né, em que o Alexandre José esteve afastado, nós dois apresentamos ali. O Jornal da Guararema. O Marcão está perguntando, né, como consegue dormir depois de presenciar e ver cenas fortes de tragédias? Chega em casa, pega uma música bem suave para escutar, pega cenas diferentes e você tem que criar também que a vida não é isso aqui é uma desgraça só que passou, mas a vida é muito além do que isso. Existem paraísos, existem mundos melhores, e aí a gente tem que pegar e ocupar a mente, trocar, mudar a chave. Isso exige um treinamento constante, não é fácil. Não é fácil. Olha, deverias ter um canal no YouTube, Dicas do Góes. Isso aí. Que ia ter de gente correndo pela cidade, o que ia ter de gente aí, né? O exercício... Como dominar a mente, né? Como controlar, dominar os pensamentos e não deixar os pensamentos dominar você, principalmente os pensamentos negativos. Ô Góes, nunca ficou nervoso de entrar ao vivo? Porque são tantas participações ao vivo, né? Não dá uma dorzinha de barriga, não dá uma cólica intestinal? Não, eu já estou acostumado. No começo, sim, mas agora não. Você encara brincando, só fica esperando a tua vez agora. O grande problema é quando tem um âncora lá que fica enrolando um monte para te chamar, daí tu começa a ficar ansioso. Vai me chamar ou não vai me chamar? Tá acontecendo um negócio aqui. Já tá, a pessoa que queria dar entrevista já tá indo embora, entendeu? Mas não, medo não. Tu entra. O Alexandre José deve estar assistindo isso aí, hein? Se não tiver, alguém vai mandar para ele. Dizendo que ele fica lá demorando para me chamar, ele sabe disso, que às vezes ele demora para me chamar, às vezes ele esquece de me chamar. Já aconteceu, ele mesmo admitiu, mas aí a gente entende, eu aprendi também que você tem que conviver com esse tipo de coisa. De repente, tu estava lá, principalmente agora, que tem muita participação de ouvintes, né? Então, você está pronto para entrar ao vivo, mas os ouvintes começam a ligar, daí eles se entusiasmam, daí tu fica lá esperando, daí tu se encosta no poste e fica lá, esperando a minha vez. Agora chegar, vou entrar agora, ao vivo. Ó o recado. Já tá indo o recado muito aí bem. O Alexandre José fez um desabafo aqui. Muito bem, Alexandre, estamos agora aqui falando da rua tal, aconteceu isso, então entra com tudo daí, né? Mas daí porque sabe também que tem um espírito de equipe, você sabe que tem que rolar na rádio todo o esquema. Então, não é querer entrar, por que não me chamou antes, por que não chamou antes? Não, fica tudo esperando lá, tranquilo, porque vai acontecer. Agora, aí aproveitando, ele realmente, o Alexandre, ele tem uma capacidade de segurar a situação lá que é incrível. Inclusive, ele, pelo fato de ele também ser um repórter de campo, às vezes tu está enfrentando uma situação lá na reportagem, lá no dia a dia, às vezes esquece o nome de uma rua, esquece o nome de uma ponte, esquece isso, ele ajuda a lembrar lá, ele te dá até auxília. Ele é bom, né? Ele consegue dominar ali todas... enrolar, né? A arte da enrolação. E ele também consegue me jogar na situação complicada. Às vezes eu vou fazer uma reportagem de um buraco e acabo encontrando um outro buraco antes. Daí não é esse buraco, é outro buraco mais lá para frente. Daí agora tu que é atleta, vai correndo até o outro buraco. Daí eu vou correndo ao vivo, correndo e ele falando. Daí eu começo a ficar ofegante, diz, mas você não é atleta? Como é que eu vou correr falar correndo? Mas isso, José, ele realmente coloca a gente numas enrascadas aí. Mas por falar em ao vivo, qual foi o local que você fez alguma entrevista? Qual foi o local mais inusitado? Inusitado? Uma vez eu fui dentro do presídio. Tu vai contar outra história? Então eu vou deixar tu contar essa daí, porque depois eu vou relembrar outra. Uma vez, na Nereu, era dia das mães, eu acho, e aí eu fui fazer uma reportagem no presídio,
na ala feminina, entrevistar as detentas grávidas e aquelas que têm filhos. E eu entrei ao vivo dentro do presídio, então eu estava ali no meio da cela. Estava ali com a cela, conversando com as mulheres, vivendo aquela situação. Então, quer dizer, transmitir direto do presídio, não é todo dia isso que acontece. É uma das situações. É uma das situações. Outra vez eu tentei fazer uma transmissão na tragédia dentro do helicóptero. Provavelmente não deu certo. Não deu certo porque o barulho era muito grande, dizendo isso quando eu tinha retorno. Não vou conseguir fazer minha transmissão. Mas como é que tem repórter que consegue falar do helicóptero? Eu não consigo, mas não tem. Era muito barulho, muito vento, e é complicado. Não tem como. Tu nunca conseguiu falar do helicóptero? Aqui, o cachorro invadiu a live, né? Tudo bem, é assim mesmo. Ô, Góis, um passarinho me contou que certa vez você tentou entrevistar um cara dentro do banheiro. Foi isso, meu amigo? Não, eu entrevistei do banheiro Pedro Ivo Campos, era candidato a governador. Ele veio aqui ouvir a comunidade e as lideranças para montar o seu plano de governo. E eu tinha a pauta, porque eu era pautado e eu sou um cara meio militar, assim, eu gosto de cumprir a risca, tenho que cumprir essa pauta, tenho que ouvir, fazer essa pergunta para ele e tal. E daí ele dizia o seguinte, eu não podia me atender, porque tinha que ouvir a comunidade, estava ouvindo, mas eu tenho hora para mandar essa matéria, o jornal tem hora para fechar, na época era horário de fechamento, né? O jornal vai fechar a tal hora, eu preciso mandar o senhor me responde essas perguntas. Agora não posso. Daí, meu Deus do céu, daí eu fiquei lá angustiado. Daí ele levantou para ir no banheiro. Quando levantou para... Daí Foi atrás do cara. Eu vou agora. Daí entrei no banheiro, liguei o microfone lá fazendo as suas necessidades, eu com o microfone lá fazendo a pergunta. Eu espero que pelo menos era o número 1, né, Góis? Espero que pelo menos seja isso. Não, foi fazer só a parte líquida do negócio. Não foi a parte sólida. Não foi a parte sólida. Chegasse já não foi a parte dentro do banheiro. Não foi a parte sólida. Eu imagino a cara dele ali fazendo seu xixizinho e chega do nada um repórter com microfone dentro do banheiro. Ele respondeu? Respondeu, porque ele é candidato na época. Quando é candidato, responde. Pode eleito, coisa muda, mas quando é candidato, responde. Sim. Né? Cara, nunca mais esse cara foi sossegado no banheiro, eu tenho certeza. Nunca mais. Não sei se ficou traumatizado, porque depois ele chegou a... Que sim, tá? Mas tudo bem. Olha só. Qual é o entrevistado de mais difícil acesso, assim? Fulano não dá entrevista, que é difícil encontrar e é difícil conseguir entrevista com ele. É difícil, né? Não tem... Hoje em dia, as assessorias ajudam, abrem caminhos. Consegue entrevistar todo mundo? Deixa eu botar o cachorro aqui para baixo. O cachorro. Então, eu acho que a gente, hoje em dia, não sei lá, quando vem esses ministros, esses presidentes, é difícil, porque não é em função deles, é em função da grande quantidade de repórteres, batalhão de pessoas que vai em cima, daí tu tem dificuldade para conseguir uma entrevista, porque tem muitos repórteres. E, sei lá, ministros, quando vieram a Blumenau, teve um ministro, uma vez teve o ministro Almir Pazianotto, acho que era da economia. Esse cara era ruim para dar entrevista, também ele chegou aí com uma urgência de ir para o banheiro também, mas eu não corri atrás dele do banheiro, não. Então, Meu Deus, Góis. Vou dar a dica. Quando o cara está na urgência, melhor não ir atrás. Melhor não ir atrás do banheiro. É complicado. Então, hoje em dia, eu deixei de ser esse repórter de pegar e ir atrás, porque hoje em dia está tudo facilitado, inclusive tu consegue com as assessorias. Mas na época ali, ao longo do meu exercício jornalístico, né, na minha história aqui, a gente enfrentou esse tipo de situação aí. Até porque se você correr atrás, você alcança, né? Você alcança, não é igual aquela lá, senhora, não conseguiu alcançar a fonte.
O Góes é atleta, é corredor, se ele correr atrás da pessoa... Agora, eu sinto aqui, Góes, que o povo agora vai ficar com medo de ir no banheiro. Nos eventos aí, tu pode... Né? Eu posso ir atrás? Não te preocupa, porque eu vou ficar, não estou mais exercendo esse tipo de atividade agora. Eu deixo a coisa rolar. Se der para dar entrevista, tudo bem, senão não vamos correr. Deixa, porque tem uma questão também de respeito à privacidade das pessoas, né? Só que na época, sabe como é que é o foca, o repórter no começo, aquela ânsia e tal. Hoje o profissional de imprensa é um cara que tem que respeitar, as pessoas têm direito à privacidade também, né? Então, com certeza. No banheiro é um momento de privacidade, tem que ser respeitado. Né? Hoje eu não faria hoje isso. Não né? faria. Você que será entrevistado pelo Góes, fique tranquilo, né? Que hoje, ele não irá atrás de você no banheiro. Hoje eu não corro atrás no banheiro para entrevistar. Góes, qual radialista que você se espelha, que você admira? Radialista que eu me inspiro, que eu admiro, do presente ou do passado? Tanto faz. Tenho curiosidade de saber, você é tanto tempo aí na área, né? Conhece muita gente e todo mundo, né? Tem os seus exemplos, assim, né? Eu tinha os meus na TV e eu gostaria de saber quais são os teus. Tem uns aí, inclusive do passado, porque eu gostava muito de ver os estilos de cada um, cada repórter, principalmente os repórteres que têm o seu próprio estilo. Como é que é aquele policial? Era o Gil, né? Gil Gomes, né? Gil Gomes. Gil Gomes, aqui estamos no local do crime. Aqui está o cadáver caído. O sangue está correndo ao seu lado. A polícia ainda não chegou. Então, são estilos assim que a gente analisa e a gente até procura se inspirar e criar o seu próprio estilo, né? Então, hoje eu tenho meu próprio estilo, que eu vejo, ando na rua e eu vejo que as pessoas gostam, né? Principalmente quando tu fala, né? E agora, de qualquer ponto da cidade, fala o repórter José Carlos. Muito bem, estamos aqui na rua tal. Então tem que ter o pique do rádio, porque o rádio não tem a força da imagem. Já é diferente quando tu vai falar para a televisão, o repórter fala, estamos aqui na rua tal, né? Tu sabe muito bem, você transitou nas duas vias, rádio e TV. Foi uma dificuldade ali, né? Que realmente a rádio exige ali um dinamismo muito maior, né? Porque tem que empolgar o ouvinte, né? Tem que empolgar. Mas falou do Gil Gomes, tem algum outro aí que você se espelha? Aquele do Comando da Madrugada, que ele fazia assim, tem um bordão assim, ele já é falecido, vem comigo, é o Aguiar, como é que é o nome dele? Era não vou lembrar. Ele terminava com Aguiar. Ele fazia as reportagens, ele pegava, o cinegrafista ficava na frente dele, e ele dizia, agora vamos investigar aqui como é que é a noite em Blumenau, estamos aqui no local, daí vem comigo, daí ele entrava mostrando, ia narrando, né? Eu acho esse tipo de reportagem incrível, que é chamada videoreportagem, você não é aquela coisa editada, com passagem, começo vem e tal. Comigo, você, né? Vem comigo vem comigo, você vai, eu gostava muito desse estilo de reportagem, eu admiro muito do repórter, ele mesmo filmar, ele vai entrando na cena da reportagem, estamos aqui na rua tal, aqui aconteceu um acidente nesse momento, a Guarda Municipal está controlando o trânsito, enquanto os bombeiros e o SAMU socorrem as vítimas, veja ali a vítima, aparentemente é ferimento leve, então você vai falando, então, e tem esse repórter do Comando da Madrugada, que eu não lembro o nome dele, ele fazia isso muito bem, eu gostava, eu me inspirava muito nisso aí. E o portal Alexandre José está aqui nos assistindo, dizendo grande Zeca Góes. Ele gosta de me chamar de Zeca Góes. Um abraço para o Alexandre aí. Eu acho que eu não sei se ele assistiu a hora que ele... mesmo? É o José que está nos assistindo? Não, é o portal dele, mas é ele. É ele? É ele, é ele mesmo. Porque o Fernando não está aqui, porque eu ia colocar o
O Alexandre? O Alexandre, porque ele deve ter muita história do Góis. Ele deve ter assim... Estamos há mais de 10 anos, acho que 11 anos juntos. É um casamento ali, né? É um casamento, vocês dois. Marta Bastel. A Marta, eu acho que é a Marta, inclusive, do Sintrafit. Não estou conseguindo olhar a fotinho, né? Que maravilha ver a entrevista com o Góis. A voz maravilhosa das reportagens de rádio. Olha que legal, né? Isso aí não agora, tem preço, né, Góis? Esse carinho da comunidade. Com relação ao Alexandre, José, ela tinha que sentar um dia, nós três. Eu, você e ele fazer uma entrevista 3. Porque daí ele vai começar a puxar... Esse cara já colocou a gente em enrascada, né? Primeiro, porque ele tem o dom de não rir. Ele faz ali a brincadeira contigo e ele não ri. Ele é muito profissional, né? Ele faz uma piada comigo, eu já estou ali pensando em morte já para não cair na gargalhada, né? E ele já aprontou algumas comigo de perguntar coisa de tal, e eu sabendo ali as intenções. Olha, eu vou tentar botar aqui, ó, vou mandar o convite aqui para o Alexandre. Vamos ver se eu não vou conseguir botar esse cara aqui. Deixa eu ver como é que funciona. Eu não sei como é que funciona esse negócio aqui. É a primeira vez hoje que eu estou aqui. Deixa eu ver aqui. Convidar, olha aqui. Copiar. Vou mandar para Alexandre José, porque esse cara... Eu sei, Góis, eu sei que ele tem algumas histórias contigo. Vamos ver se ele entra. Mandei ali para ele. Ô, Góis, agora tem aqui uma situação importante. Todo jornalista, né, todo comunicador tem matéria que gosta de fazer e matéria que não gosta. Vamos ser sinceros. Sim, claro. Qual é o tipo de matéria que você não gosta? Matérias mais assim que trazem tanta negatividade para as pessoas, que infelizmente a gente é obrigado a fazer, que é o setor policial, que é a questão aí da drogadição, violência doméstica, isso tudo vai criando nas pessoas uma coisa muito negativa. Outra coisa que eu não gosto de divulgar é coisa pessimista, inflação, vai subir a gasolina não para de subir, subir o gás. Mas tem divulgado, né? Mas é obrigado, a gente divulga porque é obrigado a divulgar, porque tu sabe que isso vai criar nas pessoas um desânimo, um pessimismo, né? Então eu não gosto de divulgar coisa negativa, eu gosto de divulgar coisa positiva, mas infelizmente é o tipo da coisa que mais chama a atenção. Por exemplo, a polícia da audiência, porque as pessoas gostam de ver sangue, acidente de trânsito, então a gente divulga por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir, porque dá audiência para a rádio, mas é o tipo da coisa que eu não gosto. Eu, se pudesse escolher hoje o que quero para divulgar, só coisa boa, positiva, mas infelizmente coisa positiva não dá audiência, não dá ibope, tu sabe disso? Vamos ser realistas, entendeu? Vamos ser realistas. É difícil, então... né? O Alexandre José está dando a desculpa aqui que já está de pijama. Bota então uma deixa camisa aí por nada, deve ser pijama de rico aí, né, José? Não, é só botar aquela camisa azulzinha que ele usa, da cintura para cima. da cintura para cima, porque da cintura para baixo a gente não vê nada. Eu quero outra coisa que eu quero que tu dê a dica para nossa comunidade que está nos assistindo. O Góis, ele acorda super cedo e ele é daquela pessoa que 5 da manhã, né, já tá assim, ó, felizão da vida. Eu chegava na rádio falecendo, assim, acordando cedo, mal, e ele tava numa disposição. O que tu faz para ter tanta disposição? Eu acho que é a corrida de rua que faz isso, a pessoa desenvolve uma... Aqui eu gostaria de saber se o Góis já trabalhou como repórter esportivo. Não, o Jadir Boss, olha, eu participei da jornada aqui, Jadir, na época do Rodolfo Sestranho como plantão de esportes. Eu nunca trabalhei na pista e nunca narrei futebol também, né? Mas eu na equipe do Rodolfo Sestranho, do Aldo Pires Godoy, o Alexandre sabe muito bem esses nomes que estou falando, o Gastão de Bois, na época tinha também, então eu ficava no plantão de estúdio, e o Rodolfo Sestranho, na época tinha loteria, de 1 a 13, né, agora vamos ao plantão de estúdio com José Carlos Góis, jogo 1, Góis, Flamengo 1, Vasco 0, vai dando a coluna 1, então entrava aquele plantão lá. Nessas jornadas eu trabalhei,
Na época, inclusive, a minha estreia no estúdio era como plantão de esportes, embora a primeira vez que eu entrei no ar, eu falei pouca coisa para... No ar! O Globo no ar! A primeira vez que eu entrei no ar, sabe o que foi para fazer, Danúbia? Foi para ler uma nota de falecimento. Não tinha ninguém lá na rádio para ler a nota de falecimento. Eles, vai lá e lê isso aqui, que morreu fulano e tal. Fui lá e leio. Daí, e aí a entonação é diferente, né? É diferente. Não vai ler felizão ali, né? Não, falecimento. Não dá, né? Não, existe uma forma de falecimento? Dá um... Nota de falecimento. Faleceu hoje a tal hora fulano de tal. Seu sepultamento será logo mais nas 3 horas e tal. E daí familiares... é mais ou menos assim, um tom mais sério, né, tal. Bem diferente. Não é isso que tu falou. Nota de falecimento. Não, lógico, né? Não. E hoje em dia, as rádios quase não divulgam nota de falecimento com o crescimento das redes sociais, tudo isso é informado através das redes sociais. Mas na época não tinha rede social. Então, as pessoas ficavam sabendo da morte de fulano, de cicrano, através das notas de falecimento. Não é? Mas tem até hoje, né? Gente que se baseia por isso, que espera para escutar a nota de falecimento. Eu não tenho escutado... também nos jornais, né? Eu não sei como é que tá as AMs, eu não tenho acompanhado, as AMs estão dando, mas a FM nunca dá nota de falecimento, nunca deu nota de falecimento, né? Agora as AMs sempre deram. Então, na época eu só ficava sabendo através do rádio, falecimento. Hoje, inclusive um colega nosso aí, faleceu às 5 horas da manhã, hoje tá nas redes sociais bombando, né? E... Não sei. O Chico fez um desabafo ali. Eu acho, inclusive, que o Chico... fez esse desabafo também em algumas redes aí, em alguns portais. O difícil de ser entrevistado é o povo. Aqui a gente lê, Chico. Aqui a gente lê. Inclusive, eu vou... Tá, vamos primeiro, vamos ao Chico aqui. Geralmente se vê muitas matérias de desgraça alheia, acidente, etc. A comunidade, na minha opinião, não tem espaço nos órgãos de imprensa sobre seus direitos como saúde pública, etc., sem falar que a atual Rua Amazonas, Alameda Rio Branco e Emílio Thalmann não são mostradas. E a Danúbia e o Alexandre José, Chico está me elogiando aqui, foram os únicos a mostrarem positivas ao vivo, no qual eu fui citado, mas a maioria da imprensa não dá espaço. Eu ia dizer isso, sempre, pelo menos... Sempre que acompanhei a rádio, e isso é muito do Alexandre, né? Não sei se o Alexandre está aí nos assistindo ainda, inclusive de pedir as participações e você ir até o local, né, Góis? A comunidade reclama, pena que estão querendo participar aqui, mas a comunidade reclama que não tem médico em uma unidade de saúde, você vai até lá, o Alexandre José fala, o Alexandre... Sim. Enfim, cobra. Aliás, um dos ganchos da nossa participação de manhã cedo é a reportagem comunitária. É justamente isso que você está falando, que é o postinho sem médico, o ambulatório geral sem medicamento, é o buraco na rua, e aí nós temos criado, o Alexandre faz essa ponte com o poder público, eu levanto a situação direto, a amarelinha no caso, que é o apelido, o amarelinho é o apelido da nossa unidade móvel, e ele já conecta com o poder público. A gente tem visto aí quase difícil a situação em que a gente não resolva. E aí a comunidade... É bacana, né? Às vezes... né? Porque não deveria ser assim, né? Tem situações aí que a comunidade usa a ouvidoria, vai atrás, liga e não resolve e tal. E aí a gente vai lá, faz a reportagem, o Alexandre entra em contato já tem com os canais já prontos lá, já resolve, já manda a equipe lá, já resolve. Quer dizer, é incrível isso, né? Tem que falar na rádio para resolver o problema. Então isso é o grande gancho, inclusive, atualmente nos nossos horários ali das 6 às 8, com o Alexandre no estúdio, nós da rua aí com o Amarelinho da Massa. O Amarelinho da Massa. Inclusive, tu podes utilizar esse microfone aí do Gugu. Do Gugu? Esse microfone aí dá para utilizar lá no Amarelinho da Massa, que vai combinar perfeitamente. Vou dar a sugestão para o Alexandre José. Esse é o microfone do Amarelinho da Massa. Eu uso esse aqui todo dia.
Ah, esse é o microfone do amarelinho. Ah, Esse é o então microfone tá do amarelinho. explicado. Ô, Góis, como é que você faz na enquete para conseguir a participação do povo? Já chega ao vivo, chega chegando, dá um susto na pessoa, estamos ao vivo e é isso aí, qual é a sua opinião? O que você faz aí Não, para conseguir a participação do povo? é aquilo que você sempre faz, qualquer um faz, o repórter enfia a cara. Tu tá ali, esperando o Alexandre José te chamar. O Alexandre José tá lá no estúdio. Eu tô aqui no terminal da Fonte. O problema aqui é a greve do transporte coletivo. E tá ali, o pessoal tá ali. Ele fica lá falando, e tu já fica de olho ali, mais ou menos, aquele lá, acho que fala, aquele não fala, aquele é jóia, aquele lá tá com fone de ouvido, não vai dar bola que eu falo. Bateu aquela senhora lá, tava bem olhando pros lados, acho que aquela vai falar, aquele vai falar. Daí fica já meio que mapeando a tua trajetória. Ele chama, né? Muito bem, falamos aqui da Fonte Luminosa. Vamos ouvir aqui a opinião do povo a respeito da greve. Daí já enfia, já vai, Massa FM ao vivo, já enfia ali o microfone, já vai no outro lá, aquele outro lá, estou caminhando, daí tu vai caminhando. Então daí você mais ou menos sabe, é o traquejo do dia a dia, e daí manda ver. Não tem? Mas é um Não risco, tem? né? Porque a pessoa pode te responder também, enfim, até uma coisa que não tem nada a ver com o tema, né? Aí você tem que ter traquejo, às vezes, para dar um corte, assim. Eu, ultimamente, até inclusive me pegaram no pé, que eu sou tipo Faustão, às vezes. A pessoa não está completando muito bem a resposta, já entra com outra pergunta em cima, não deixa a pessoa falar. Então eu tenho que me controlar isso, ultimamente, porque sabe que volta e meia, de vez em quando, tu pega uns vícios do exercício da profissão. Mas agora estou me monitorando, esperar a pessoa completar a sua resposta para entrar com a próxima pergunta e não interromper. Ela veio quando estiver ao vivo. Tu sabe disso, Davi? Eu sei. Qual a matéria mais impactante, assim, que tu acha que foi a tua melhor matéria? Mas foi na área de jornal impresso. Eu escrevi muita reportagem sobre, na época, em 1900, você vê como eu estou chamado de velho, né? Na época da mudança política de Blumenau, o PMDB estava há 20 anos no poder, e daí veio o Wilson Clanebin para cá, mudou tudo, pegou o apoio dos empresários e tal, e aí tirou o PMDB que estava há 20 anos no poder. Então essas matérias, série de matérias que eu fiz ali, foram muito impactantes, porque elas serviram para a transformação política e social da cidade de Blumenau. Então eu escrevi várias reportagens especiais sobre essa área. Também escrevi várias reportagens da área esportiva. O Blumenau ganhou os Jogos Abertos. Na época, fiz matérias, fui correspondente, cobri joguinhos da primavera, joguinhos abertos lá em Tubarão, cobri jogos abertos Chapecó, então várias matérias assim que chamaram a atenção. E também a da tragédia de 2008, como eu te falei, que eu falei a situação dos mortos, do deslizamento, que emplaquei no Jornal Notícia, emplaquei no Jornal Notícias do Dia, e algumas revistas a nível nacional, que eu mandei matéria também. Eu não sei como é que consegui, mas consegui, porque eu nem dormia na tragédia, ficou a semana toda correndo para cima e para baixo, atendendo colegas de rádio de ponta a ponta, gente, porque daí eles ligavam para a rádio, vai falar com o repórter José Carlos Guarda, daí eu nem conseguia trabalhar direito, fazer reportagem ali para a própria minha rádio, porque eu mandava fazendo flash para o Brasil inteiro. Até eu sabia quem estava ligando. De repente o cara entrava, bichinho, como é que tá a situação? Eu sabia que era um colega de rádio lá do Nordeste, lá do Norte, explicando, né? Daí de repente, bate, que barbaridade, como é que tá o negócio aí? Já é o cara que veio aqui mais do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Brasil todo ligando para mim. Então não foi. Isso foram reportagens impactantes, que era a tragédia de 2008. Você fez uma de uma situação que aconteceu, se eu não me engano, foi no Zendron. Estourou uma tubulação, é isso? Provocou a morte de várias pessoas. Eu não me recordo quando foi essa tragédia. Essa foi a tragédia de 1996.
em outubro. Eu não estava aqui quando ela estourou, porque eu estava cobrindo joguinhos abertos de Tubarão, trabalhava no Santa, daí depois eu fui chamado, porque daí tinha velório e tudo, quando morreu 21 pessoas naquela enxurrada da Rua Belo Horizonte, que veio descendo, arrancando carro. Veio arrancando casa, levando casa de arrasto, matando gente, conforme nós falávamos a respeito aí dos corpos que a gente se encontrava, né? Na época o Santa publicou corpo de criança enroscado nos bueiros, tudo, né? O Santa não faria isso mais hoje, nunca, mas na época publicou, e aí realmente aquela foi um momento muito marcante também, a tragédia do bairro Garcia, quando morreram 21 pessoas naquela tragédia, de 1996. Eu li na Voz da Razão. Você fez um especial relembrando tantos anos dessa tragédia. E contou ali enfim, as pessoas envolvidas e tal, né? Então, acho que foi muito marcante, né? O Chico está dizendo que sempre reconheceu o Alexandre e me citou aqui com relação ao caso do Zequinha, Rio de Janeiro, e disse que as demais rádios não dão espaço dependendo do assunto. Na verdade, a gente às vezes tem que falar de acordo com o que determina o patrão, né? Existe ali uma situação que você não pode falar, dependendo do jornal, dependendo da rádio. Então, de repente, uma questão que vai de encontro à área comercial, vai contra a área comercial. E sabe que hoje existe a lei da sobrevivência. Nós não podemos fazer o jornalismo puro como nós gostaríamos de fazer. Então, infelizmente, né, sou obrigado a falar isso. Mas, de modo geral, como sempre, quando podemos, a gente faz e emite o nosso pensamento. Uma explicação maior, uma justificativa para isso aí, é a questão desses jornalistas que mantêm os seus blogs ali, eles expressam aquilo que as opiniões ali de maneira livre, né? Mas agora, quando é vinculado a um órgão de imprensa, é complicado. Se bem que eu ali na Massa FM, nós não temos esse problema. Há um ou outro caso que a gente pede para não, né, mas de modo geral, a rádio não tem o rabo preso com ninguém. O Alexandre José fala várias vezes na rádio que ele não tem rabo preso com ninguém. Ele levanta o assunto, levanta o problema e depois a pessoa vai ter que se explicar. Ele mesmo, inclusive, né? Eu, desses meus 38 anos de jornalismo, eu tive várias pessoas que me ensinaram muito. Ultimamente eu tenho aprendido muito com o próprio Alexandre, mas lá mais remotamente eu aprendi muito com outros profissionais. Inclusive a minha ida para o Santa, aprendi através de uma pessoa que agora já é falecido, chamado, na época era esqueci o nome dele, ele me chamou lá. Ele faleceu lá em Brasília, ele foi assessor parlamentar em Brasília e acabou falecendo lá. Então foram pessoas aí que me ensinaram ao longo de toda uma trajetória, tanto no rádio como no jornal, né? Hoje ainda continuo aprendendo, apesar dos 38 anos, a gente continua aprendendo, principalmente não só com os mais velhos, mas até os próprios jovens ensinam a gente. Então, nós temos que estar sempre abertos para a aprendizagem, sabe disso, né? Cada dia é um dia novo, cada dia uma coisa nova surge. O que você acha que vai ser o futuro da comunicação? Muita gente fala, gente, olha quem está chegando aqui. Ô, Góis, prepara o teu coração, porque olha aqui quem eu vou botar. Ele sabe muita história tua, meu amigo. Olha aqui. Quem? Olha aqui. Tirou o pijama. Ele tirou o pijama. O Calvin Klein. Eu quero dizer o seguinte, que eu fui dar uma entrevista esses tempos para o pessoal do Blumencast. E eu falei assim, eu tenho muita história para contar de duas pessoas, Alexandre José e Alexandre Gonçalves. Ele vai me chamar lá para contar, porque eu tenho, papo. Esse cara, né, Góis, e a gente pode falar, ele ao vivo já botou a gente em cada uma. Ai, meu Deus. Isso quando ele bota agora.
Gosta Não, com é medo que porque ele vai falar das suas histórias. Medo não. Das vezes que ele mandou fazer a reportagem do buraco, eu achei um buraco antes, daí, não é esse buraco, mas é aquele outro. Vai lá correndo, tu não é atleta. Foi ali na parada 1, né, Alexandre? Na parada 1, tinha um problema na parada 1 ali, daí eu achei um problema antes, ele queria que falasse do outro problema. Daí eu fui correndo, né? Correndo e microfone em punho e vamos que vamos, não. Ele é o único atleta que sobe uma escada e cansa. Até porque ele já tentou fazer isso comigo. Eu fiz em 2 situações, que uma na delegacia do Pedro II, que eu subi e desci a escada 2 vezes, na segunda eu já estava devolvendo assim, ó, e ele me tirou sarro ao vivo, Alexandre José, tirou sarro ao vivo. Eu subi, olha ali, ó, tá até passando mal, né? E a segunda vez, ao lado do shopping, quando deu aquele incêndio, a gente entendeu que era para fazer o ao vivo lá embaixo, e descobrimos que depois era lá em cima. E aí a gente correu em questão, assim, de minutos para fazer o vivo, eu cheguei lá, eu não sei quem estava pior, se era eu ou o entrevistado. Então, a gente passava uma bola para o outro, e aí, como é que foi o negócio? Opa, foi isso, ele já devolvia para mim, porque ninguém tinha ar, né? E esse daqui, ó, não ri, o que é pior. Alexandre José não ri, ele fica ali acho que ele entra numa bolha, né? Um dia eu vou descobrir o segredo. Não, tem dias aí que ele faz eu rir e ele fica sério no estúdio, daí ele fica sério. Não dá pra... Daí ele diz pra você, mas o negócio é sério, não é pra rir. Não tem outro jeito, cara. Depende da situação, não. Não, eu tô escrevendo um livro. E eu sinto, inclusive, pensa um dia fazendo um vivo sobre uma mulher que foi assaltada e o assaltante levou a dentadura dela. Então, eu já não tinha maturidade, para relatar aquilo. E o Alexandre José sai do estúdio e fica fazendo gestos para mim enquanto eu estou fazendo o vivo da dentadura, né? Eu sei que eu nunca pensei em tanto em mortes na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Vai ter troco, meu amigo. Vai ter troco. Eu quero saber aqui, ó. O Góis já meio que falou por cima, mas o Chico é fã aqui do Alexandre, hein? Tá dizendo, ó, na Nereu, o Alexandre há 18 anos. A gente tinha vez e voz. Hoje está difícil. Abraço. Obrigado. Alexandre. Obrigado pela parte que me compete. Não, mas é complicado. É complicado. Hoje ter vez e voz tem que ter coragem, né? Aí eu admiro o Alexandre, né? Ele pega o entrevistado tete a tete, ali começa com perguntinha mais fácil, depois o bicho pega, como é que é? Ele sempre diz, aqui o pau pega, aqui o pau pega e não alivia. Eu quero... E daí outra coisa, outro bordão dele, não tem capinar sentado. Tem outro também que ele fala muito, que é o muito bem. Não, isso chama-se muleta de repente não está faltando vir a próxima frase, muito bem, daí fala. Isso, me corrige no meu próprio programa, é isso aí. Eu quero saber, o Alexandre, Oi. O Góis já meio que falou por cima a versão dele, que ele ressuscitou o acidentado, né? Aquela época foi na Nereu. Foi na Nereu. Foi na Nereu. Com o Alexandre, foi uma vez, ele mandou entrevistar ali. Eu acho que uma vez tinha alguém tapou um buraco com banana, eu acho, eu fui lá, daí ele disse que não era pra mim comer as bananas do buraco, não sei se era banana. Era banana, né? Era banana ou o que era que tinha naquele buraco lá? Não me lembro. Alguém colocou um cacho de banana num buraco da rua, daí eu fui lá fazer a reportagem, Alexandre José, o buraco que foi tapado com um cacho de banana, não me come as bananas, pelo amor de Deus. E é verdade. Danúbia, tudo bem, Danúbia? Um abraço a você, um abraço ao Góis. Obrigado.
Eu quero dizer para você o seguinte, primeiro participar com o Góes, eu já infartei algumas ocasiões, já tive ataque de riso e também de crise de nervos, mas tudo certo, sobrevivi, estou por aqui tomando 7 medicamentos diariamente, mas tá tudo certo, tudo certo. Tá tudo certo. Agora, o Góes tem que explicar para o pessoal aí um acidente que deu uma vez ali perto da antiga Malve, na divisa com o Gaspar, que aí houve um lá, e ele começou a descrever como é que... Olha, um acidente inclusive gravíssimo, com morte e tal. E aí eu deixei o Góes falar, Góes, conta os detalhes aí. Ele começou, pegaram a pessoa pelo braço, agora pegaram pelas pernas, começou a agarrar, retirar do corpo, do carro, disse, para, Góes. A gente não devia estar rindo disso. Não, cara, que situação. Incrível, incrível. Aquele que teve perda de massa encefálica, daí você disse, não fale perda de massa. Daí eu fui entrevistar o bombeiro, isso aqui, daí teve perda daí ele falou, o bombeiro, perda de massa encefálica. Daí, agora, eu não sei como o Góes não apanhou ainda. Sério? Porque, Danúbia, ele foi entrevistar um cara semana passada que saiu da pista na Via Expressa e ficou ali pendurado no barranco. Eu não sei se de manhã cedinho ali o cara se perdeu. E aí chega pro cara e começa a fazer uma pergunta atrás da outra pro cara. E o cara, claro, imagina puto, que tava indo pegar alguém na rodoviária, e ele começa, e aí, como é que tá? E como é que foi? Se eu sou o cara, eu mando o Góes pro inferno. Ele foi pegar alguém na rodoviária, entre aspas, naquela hora da madrugada e caiu no barranco abaixo. São situações, né? Góes, tu és... Olha, tem que ter um registro do Góes, né? Um livro sobre tudo que ele já fez, né? O dia que ele foi fazer uma reportagem virou notícia, que ele foi com o carro da rádio, subiu o morro da Araranguá e tem que falar que o Góes é um cagão mesmo. O Góes, Nestor Justino da Silva, o nome da rua. Ele quando vê um barranco assim, ele disse, não, aqui eu não vou. E ele desce, ele foi, só que ele foi e não voltou mais. E quase foi. Tinha muita brita, pedregulho na Núbia. E aí era muito estreita a rua, e aí eu não ia, lá é cheio de morro, né? Daí eu segurei no freio, mas o cara não ficou, ele veio deslizando, e tinha um barranco, uma ribanceira pro lado esquerdo e casa embaixo. O rodado da época era EcoSport, Alexandre. O rodado ficou pendurado, e eu fiquei balançando, daí eu saí pelo lado do passageiro, e aí... Não, eu estava fazendo a reportagem, daí fomos obrigados a chamar o guincho, que era parceiro, inclusive do Alexandre, eu acho, né, o parceiro, quem chamou? Tem alguém que não é parceiro do Alexandre? Tá dominando a cidade. Tá cheio. Outra coisa. Dominando a cidade, cara. Por exemplo, não tem parceria com o Casa das Primas, o resto tá tudo certo. Mas o Góes teve uma vez que ele foi fazer uma reportagem no lugar, segundos depois que ele saiu do local, despencou o barranco. Foi ou não foi, Góes? Foi ali esse eu falei, foi na rua, ali no Muro do Coripós. Ali... Foi. Eu não me lembro daquela rua lá. Eu falei para a Danúbia ali, inclusive, uma mulher que me segurou no começo da rua. Foi o Olâmpio Tomás da Silva, se eu não me engano. Também, abaixo, tem ali essa rua fica na parte alta e essa ficava na parte de baixo. José Ferreira, como é que é? José... Não. Tem José no meio. Eu não me lembro o nome da rua. É tanta rua que a gente já andou aqui que a gente não consegue se lembrar. Francisco Maestre? Francisco Maestre não é... Pode ser. Depois eu vou procurar aqui. Eu tenho que me lembrar dessa rua aí. Agora, ele também é o único cara em Blumenau que corre com um shortinho aparecendo a bunda e no contrafluxo do corredor de ônibus. O ônibus já está no contrafluxo, ele vai contra o ônibus. Eu nunca vi. Ônibus, então, nas horas vagas. O ônibus na 2 de setembro, pode ver. É ele e a gente. Pau a pau. Ele entrou para fazer denúncia, hein? E olha que Alexandre José é bom em fazer denúncia. Faz tempo que eu não uso shortinho para correr. Estou usando aquela bermuda de compressão agora. Mas usava. Olha, eu fiquei sabendo uma vez, certa vez, passou um passarinho aqui e mandou uma mensagem assim, ó, dizendo que o Góes
estava narrando a situação do trânsito, de repente Alexandre olha lá da visão dele, lá no edifício Flamingo, e olha assim, ô Góes, você está do lado errado da ponte, cara. Sim, é verdade. Vai para o outro lado, do outro lado que tem movimento. É para atravessar a ponte. Que ele me causou. Esse foi o 10º infarto que ele me causou. Eu não sei como eu não me joguei naquele prédio da Flamengo já. Cadê? Não cometa suicídio. Não cometa suicídio, não cometa. A primeira mensagem da manhã que eu recebo toda madrugada, de segunda a sexta, e quando não dá, quando é meu plantão no sábado, vem do Góes. 5h15 da manhã já me manda mensagem. É um cara dedicado, pela idade que ele tem. Porque o Góes ele tem aparência de jovem, mas o Góes está com uns 86 anos, mais ou menos, bem conservado. Mais ou menos. Aliás, mais um pouquinho. Ele veio com o doutor Blumenau quando chegou aqui. Ele e Frismira estão pau a pau. E, inclusive, aquela senhora que conta história na cidade. Mas vamos lá. Ele é campeão. Agora, tenho eu... Ai, gente. Tenho eu um desejo enorme de arranjar casamento para os dois. Para Danúbia de Souza, que quase casou com o Setembrino e com o Góes. Ele já procurou namorada do rádio para mim. Diz que a Danúbia é uma encalhada. Ele fez campanha. A Danúbia é uma encalhada. Eu recebi mensagem de gente encalhado. Louca depois. Você não tem noção que esse cara já me botou em rascada? Fazer campanha. É a melhor campanha que tem que fazer. Agora, viu, Alexandre, tudo bem, mas a Danúbia encalhada não dá para entender, né? Não, o mundo tá difícil, Agora, olha aqui, ó, o Chico tá falando que o Alexandre não gosta que ele fale disso, aí por isso mesmo que eu vou ler. Se o Alexandre não gosta, só tem o Chico que participa desse negócio, só tá Francisco. Só tá o Chico aqui, feriado, o pessoal tá curtindo. Vai. Ele diz o seguinte, que há 17 anos, no tempo da Nereu, quando você tinha blazer preta... Na época da Clube, da Rádio Clube. E você atendeu após o programa para salvar o primo dele, já ajudou muita gente. Isso que é importante a gente falar, inclusive esqueci de retratar isso, mas falei do José, falei do Alexandre Gonçalves lá no Lumencast, desse jornalismo da gente realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? O Góes já contou aí quantas situações que a gente narrou em seguida foi resolvido, né? A reportagem comunitária. Isso, o José acabava o programa lá na TV e tinha uma fila lá de atendimento, parecia a cozinha do Padre João, que tinha uma fila lá para atendimento, parecia de benzimento. Parecido de benzimento. Tinha muita gente que não gostava da fila. O Alexandre José vai benzer. Tinha muita gente que não gostava da fila. Atende rápido. Tinha muita gente que não gostava, mas faz parte. E aí a gente fazia questão de atender o povo, né? E quando eu fiquei na apresentação ali, também fazia questão de atender, porque o jornalismo não tem sentido se a gente não tiver um propósito, uma missão de ajudar e tudo mais. E eu aí vejo você muito falou isso uma coisa... Você falou uma coisa, o Alexandre, quem não conhece, o Alexandre não conhece, e aí tirando a brincadeira ali da Casa das Primas, mas é esse conhecimento que a gente tem que favorece também quem precisa de uma ajuda. E a história da época, né, que tinha muita gente pedindo, e era em função até da audiência que nós tínhamos, pedir ajuda aqui e acolá, e era uma cesta básica, que não era a nossa função. Eu sei que muita gente hoje diz, mas não é tua função fazer isso. Mas se não é minha função como cidadão, como ser humano, ajudar o próximo dentro daquilo que eu posso e que você pode, que o Góes pode, é simples, às vezes é uma questão tão simples, às vezes é uma caixa de leite, às vezes é uma armação de óculos, às vezes é alguém que precisa, enfim, de uma ajuda dentro da legalidade, né? Como cidadão, como ser humano, a gente tem que ajudar o próximo. Tem que ser, claro. Né? Então é dessa forma que a gente tem que fazer, sabe? Eu me lembro... Só acrescentando, Alexandre, já aconteceu alguns casos junto contigo, mas aconteceu também na Nereu e tal, principalmente em incêndio, Danúbia, quando as pessoas perdem tudo num incêndio, e aí a gente vai lá e faz a reportagem, e a gente faz, eu me lembro até ali, né, Alexandre, no final da rua 7 de setembro, ali a gente conseguiu um monte de coisa só falando, dá o número do celular das pessoas, as pessoas, e daí... Verdade, cara. Só para citar um exemplo, né, interrompendo o Alexandre ali.
Mas então, é importante, nós temos que usar isso em prol de quem precisa, e é nosso papel como ser humano, não como, digamos, profissional tão somente. E é usar do nosso prestígio, do nosso acesso, para poder ajudar. E você fez muito bem isso também, Danúbia, várias ocasiões, enfim, o Góes também, e eu faço também, e fiz muito. Agora, deixa eu só fazer aqui, porque eu preciso também dar vazar, porque amanhã de manhã acordo cedinho, mas dizer o seguinte, está muito chato. Eu também. Tá muito chato fazer jornalismo hoje em dia, e em todos os caminhos, né? Sendo ele no rádio, talvez na televisão nem tanto, porque o contato já é mais distanciado com o público, e você sabe disso, né? Mas no rádio a gente abre o WhatsApp e manda ver, né? E pelo menos na Rádio Massa FM. E também nos nossos canais digitais, que são os portais, Informe Blumenau, também no portal Alexandre José, enfim, nos demais, no Fala Góes. Agora, o que é importante as pessoas entenderem, está muito chato fazer jornalismo hoje, não é a história do patrão, que eu não tenho dificuldade nenhuma com o César Souza, pelo menos nem o Góes também, e também não faço isso com a minha equipe de jornalismo no portal Alexandre José, mas está muito chato hoje você emitir opinião. Você sabe muito bem o que eu estou falando, Danúbia. Você é uma pessoa que sempre disse, o Alexandre José é de calças, né? Ou seja, você é o Alexandre José, o lado feminino. Do jeito que você fala, a gente sempre falou isso. Agora, dizer um negócio para vocês. Está muito chato fazer jornalismo hoje, emitir opinião do jeito que a gente é. Porque você não pode, se você fala, olha, a economia desse país está ruim, você é contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro está indo bem, você é Lula, você é PT. Caramba, a gente, antes de mais nada, é um cidadão, é um comunicador que tem opinião. E esses mimimizinhos todos, porque é assim, porque você está sendo assim. Não, é de esquerda, é de direita, isso, é aquilo. É verdade. Hoje. Não tem um profissional, não tem uma pessoa ali. Não, se vê da mesma forma. E eu mando para o quinto inferno os caras que vêm com essa história para cima da gente. Então não tem nada a ver, entendeu? Eu sempre fui assim, sempre serei assim, entendeu? Então a gente tem que ter nossa postura. Mas é muito ruim, sabe? É igual a história de falar mal do Flamengo, os caras descem o cacete porque você é Fluminense. Eu falo mal do Flamengo mesmo, que empatou hoje com aquele time, aquele Gabigol é um chato do caramba, marcou 2 gols, não podia ter marcado. Mas é para você o seguinte, vamos levar a vida com muito mais respeito, com mais educação, com mais democracia, respeito, sem ódio. Está muito chato, sabe? Muito ódio. E para fechar minha participação, dar um grande beijo no coração do Góes e também no teu, Danúbia, dizer o seguinte, Obrigado. Eu recebi uma mensagem essa semana e até postei num grupo aí com os amigos, disse o seguinte, que está tão chato hoje em dia, que se você falar que como é que eu falei lá, amor? Intolerante à lactose, né? É capaz da vaca te processar. Não, mas eu falei muito disso, principalmente na internet, terra de ninguém, né? As pessoas perdem o tempo de ir na tua página, de ir no site, de ir lá em coisas que elas nem seguem, para ir lá xingar e tudo mais. Isso diz muito sobre o que a gente tem dentro da gente. Né? Eu quero que as pessoas façam essa reflexão, né? Porque a gente está destilando ódio por aí, e a gente está envolvendo pessoas, né? Tem pessoas ali por trás daquele texto, por trás daquela história, tem tanto julgamento, e vou te contar, falou tudo, Alexandre, está difícil mesmo fazer comunicação nesse país, a gente está falando aí, na semana passada, jornalistas foram agredidos. Né? É verdade. E a gente está falando de agressão física, fora a moral que tem aí né, diariamente. Né? Não, e assim, e se você fala a verdade, vem um cara do STF capaz de te meter, enfim, na cadeia. Então, assim, não é essa a realidade. Então, nós temos que partir do princípio de que, primeiro, respeito. A sua opinião, eu respeito. Posso não concordar, mas respeito. E entender que a rede social existem situações boas e, detalhe, a gente não está falando de fake news, a gente está falando de verdadeira informação correta. Enfim, a sua opinião é importante de cada um, mas dentro do campo do respeito. Você pode não concordar, mas não precisa desrespeitar, entendeu? Outro dia eu coloquei um anúncio... Falou muito bem. Outro dia eu coloquei um anúncio no meu portal lá, e aí, Danúbia, foi essa semana, um assunto, enfim, totalmente diferente. Aí outra pessoa, não, porque vocês não falam do transporte coletivo? Meu Deus, a gente fala todo dia do transporte coletivo. A gente mete pau todo dia, você, eu, Góes, fala que tem lotação, que não tem lotação, se tem ou não tem, sabe? Hoje mesmo recebi a informação que vai ter mais ônibus horários lá no Morro do Concórdia, que o pessoal pediu e a gente desceu o cacete
na prefeitura para botar mais horário, e a gente foi atendido. Então, quer dizer, cara, vamos lá, né? Sabe, vamos se respeitar. Isso é a mesma história que tu tá num casamento, o cara vem te encher o saco por uma outra situação que não tem nada a ver com a festa. Então, vamos se respeitar. E eu acho que é nesse dia que a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito, carinho para as pessoas. Democracia é isso. É respeitar a opinião da pessoa, mesmo que você não concorde. E não podemos agir com ódio, pelo amor de Deus. E a gente sabe que você é uma jornalista séria, como o Góes faz um trabalho sério, como a gente procura fazer sempre trabalho sério, independente, e quando é para dar pau, a gente dá pau mesmo. Quando é para falar a verdade, tem que falar sempre, é o nosso compromisso. Mas tá muito chato fazer jornalismo hoje em dia em qualquer ponto e canto desse país chamado Brasil. Fala bem, né? Ô, Góes, mas fala bem, né? Fala bem. Eu vou encerrar aí com todo mundo aqui. Tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir, amanhã eu vou pular. O Góes dorme às 7, olha quanto tempo ele tá. Tem que pular às 4 horas da manhã. E daí... Eu vou aproveitar o momento aqui, dizer o seguinte, que na minha entrevista lá, no Blumencast, eu falei o seguinte, sempre tive a sorte de estar rodeada de bons profissionais. Olha, mas é não, mas tudo bem. Vou contar, eu estou escrevendo um livro ali, muitas histórias. Além de bons profissionais, pessoas muito boas, né? O caso do Góes, que tem aí toda uma história de vida, uma pessoa sensacional, né? O caso do Alexandre José, que nos deu oportunidade, né, em vários setores, está sempre ajudando todo mundo, e eu acho que isso faz a diferença. Então, eu tenho que agradecer muito a todos vocês, né? O Alexandre, olha só, tua saída da TV fez bem, hein? Você está cada vez mais jovem. Estou olhando agora, está cada vez mais jovem. A Alexandra, que é fã de vocês, lá na Massa, tá ligadinha aqui, ó. Um abraço para a Alexandra. Quero dizer o seguinte, tem uma denúncia para fazer, José. Dá uma investigada aí, parece que depois que o Gugu morreu, furtaram alguns objetos da casa dele, entre eles o microfone. Meu Deus do céu. Parece que o microfone do Gugu foi furtado. Veio parar aqui em casa. Veio parar em Blumenau. Fica ligadinho aí, olha aqui. Só falta tocar mais um passarinho. Só falta isso, tá? Mas dá uma investigada que, né, um apresentador mega famoso, e aí teve um dos seus bens furtados. Só queria dizer isso. Botar o vagabundo. Amarelinho. Vou deixar a tua finalização agora aqui, ó. Informação em primeira mão para vocês aqui, fofoca. Fiquei sabendo que a mocinha aí foi convidada para voltar para a NDTV. Fiquei sabendo. Opa! Ficou roxa agora. Opa! Ela chamou nós aqui para dar... Parece que a gente tem que encerrar aqui. Encerra. Vou pedir, falando em oportunidades, vamos aí, Alexandre José, que tem um portal mais acessado aqui, vamos pedir para ele divulgar valedospets.com.br, um único portal, eu vou mandar ali o release para você, meu querido, para você divulgar ali. Eu botei nas redes sociais já. Conversem, quer que eu me retire para vocês combinarem melhor o negócio aqui? Mas olha, eu só vou fazer a minha parte aqui, que eu tenho que dormir também, né, Danúbia? Senão amanhã alguém perde a hora, se eu perder a hora amanhã fica complicado. Falta mesmo, Alexandre mandou várias mensagens, né, Alexandre? Bom, Danúbia, quero agradecer o teu convite, a presença do Alexandre José. É bom a gente mergulhar um pouco nessas histórias aí e saber que nós falhamos, mas também acertamos, e a gente vai errando e acertando, e é que, acima de tudo, o exercício da nossa profissão é em prol do próximo, a gente faz o que pode pelo próximo, e essa comunidade toda que está aí reconhece o teu trabalho, reconhece o trabalho do Alexandre, reconhece o meu, e felizmente, graças a Deus, nós temos uma boa aceitação na comunidade, e nós estamos cumprindo o nosso papel. E essa oportunidade de contar essa história aqui um pouco com você, eu agradeço o teu convite, desejo a você sucesso, e essa novidade que ele deu aí, tomara que dê certo. Meu Deus, o Alexandre entrou para me quebrar mesmo, né? Ele botou grande abraço. É isso aí, pessoal. Então, obrigada mesmo. Obrigada, Alexandre. Um abraço, Danúbia. Um abraço, Viu, Danúbia? Que Deus te abençoe, tá?
que ilumine teus passos sempre. Admiro muito vocês. Um beijão para você. Vamos encerrar que tá ali, ó. Beijo, tá? Grande abraço. Vamos trabalhar amanhã lá, ó. Alexandre José. E o Góes aqui.